Boa noite. Tá conseguindo ouvir, né? Estava com dificuldade para ativar o microfone aqui. Sou eu, William, e aí essas são as dúvidas referentes à atividade. Por Sim, exemplo, eu e meu colega, nós formamos uma dupla e resolvemos fazer uma página no Facebook, né? Para certo? montar o cenário, fazer um cenário concreto. E, além disso, a gente precisa entregar em formato Word, como se fosse o esquema, ressaltando quais recursos nós utilizamos, ou não precisa, só entregar a página mesmo. Pronto. Eu também já tive a oportunidade de deixar isso por escrito, penso que ou ontem ou hoje, também já estou baralhada, portanto, isto tem andado aqui a 1000 à hora. Aquilo que se pede no escrito entendam como uma memória descritiva, ou seja, uma ou duas folhinhas em que justificam as vossas opções e explicam por escrito, nos fazem um bocadinho o roteiro e a apresentação daquilo que nós vamos encontrar nos sites propriamente dito. Portanto, explicam por escrito qual o tema e porquê, há sempre que justificar. Costuma-se, nestes casos, quando vocês fazem um trabalho prático, é assim, eu tinha um professor que me dizia, tudo tudo está correto desde que devidamente justificado. Se vocês escolhem o tema e me explicam, escolhemos este tema por isto, isto e isto, ora bem, eu não tenho como dizer que não, certo? Pronto. E depois optámos por uma página, no caso do Facebook, porque blá, blá, blá. E então, podemos encontrar, é como se nós nos encontrássemos presencialmente e me estivesse a explicar, olha, fiz esta página no Facebook, pus isto aqui, pus aquilo ali, penso que é melhor, penso que resulta melhor assim, no fundo é isso, isto chama-se uma memória descritiva, num textinho, não é preciso um grande tratado de Tordesilhas, nem aqueles temas pesados. Claro que valoriza sempre que vocês forem buscar um bocadinho de contextualização teórica e até para justificar que passámos pelo tema 1, pronto, que deu um bocadinho aquele peso contextual, teórico, mas que também faz sempre bem ir buscar uns autores. E depois no fundo, explicar-me, já que estamos à distância, explicar-me o que fizeram e por que o fizeram. Fiz-me entender? Sim, sim. Então, já está pronto, só falta enviar e espero quem goste. Ficou muito bonito o cenário. Eu acredito que sim. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver que o prazo foi dilatado. Portanto, têm o fim de semana, tranquilo. Uhum. Está bem? Certo, certo, obrigado. Portanto, o prazo terminava hoje, mas só termina na segunda-feira, Dia, exatamente, que é dia 28. exatamente, para aproveitarem tranquilos o fim de semana, sem pressa. Precisa é ficar bom, que é para eu dar notas ainda mais altas do que dei agora. Tá? Tá bom. Obrigado. Então vá, William, fico na expectativa. Certo. Mais questões? Quem é que quer dizer mais alguma coisa? Enquanto isso, eu só vou contextualizar aqui mais uma coisinha. Aproveitamos que está o Paulo, o Daniel, a Franciele e o William, né? E eles poderiam também e a Jaina, poderiam também se apresentar um pouquinho, né? Para a gente conhecer e saber como é que está a dinâmica dos grupos, né? Para saber como é que estão o trabalho colaborativo, porque esse também é um dos elementos dessa atividade. É uma atividade um pouco diferente, como eu digo, fora da caixa, né? É uma atividade que exige de vocês criatividade e também a sistematização do que visualizaram nessa componente curricular, mas da primeira, em que o professor Eniel foi o docente, e o que vocês vão ver nas demais. Ou seja, é um exercício grande de criatividade para a construção de um cenário. É para pensar diferente a questão dos processos educativos no online.
né? Então, olha, gostaria também de ouvir um pouquinho de vocês, como é que está esse trabalho em grupo aí, esse trabalho colaborativo, é um ensaio de trabalho colaborativo no online. Obrigada, Antonieta. Posso falar? Claro que pode. Olá, Paulo, boa noite. Boa noite. Finalmente nós aliamos a cara ao nome, não é? Pois é. Estou muito feliz com a disciplina. Esse cenário de aprendizagem foi bastante proveitoso para mim. Abriu leques, espaços inclusive de forma de trabalho. Eu que trabalho com ensino médio na rede pública de ensino, aqui no estado da Bahia, eu fiz da Cunha. E o trabalho colaborativo, nós estamos utilizando o Google Drive, no caso da edição em Word para enviar, a gente está editando colaborativamente lá, porque essa ferramenta ficou mais disponível para a gente discutir, e a gente está propondo o cenário de aprendizagem dentro do Classroom do próprio Google, que é uma ferramenta que está sendo bastante utilizada recentemente, principalmente no ensino básico, aqui no estado da Bahia. Inclusive, o próprio governo do estado teve uma iniciativa de dar um curso instrucional referente a essas ferramentas Google, e a gente está se aproveitando dessas ferramentas, visto que os outros colegas também trabalham na rede estadual de ensino. Estou com José Augusto e Douglas, né, e a gente está trabalhando nessa produção. Já está bastante adiantado, tem alguns detalhes para a gente fechar ainda, né, a gente está fechando, marcamos para hoje, às 8 horas, porque alguns trabalham até a sexta, inclusive à noite, e aí nós estaremos finalizando hoje ainda à noite para poder enviar a ferramenta. Mas acredito que esteja ficando bom. Acredito que sim, acredito que sim. Saudar então, Antonieta, é um prazer vê-lo também, assim como Daniela. Bem. Estou curtindo bastante esses momentos, apesar de não ter me pronunciado muito, mas estou gostando bastante desses momentos síncronos. São de relevância para dúvidas e, inclusive, para ampliar o nosso aprendizado. Ainda Parabéns bem, a ainda todos. bem. Paulo, na memória descritiva, faça referência a isso. As ferramentas que utilizou e porquê, porque até o Estado brasileiro, tudo isso agora valoriza. Combinado? Ok, combinado. Então, ok, obrigado. E agora, mais? Franciel, Jaiana, Daniel, então. Gostava de vos ouvir. Boa noite, professora Antonieta, Daniela e os demais. Sou Franciele. Boa noite, Franciel. Eu tive dúvidas com relação à atividade. E o meu grupo, que é composto por mim, Daniel e o Williams, nós desenvolvemos um site. Sim. Inclusive, eu até comentei aqui no chat que eu estava tendo dificuldade para enviar o link, porque eu tinha entendido que era para desenvolver o site e enviar o link no AVA. Só que agora, com a sua explicação, ficou mais claro que a senhora está solicitando uma memória descritiva. Então, eu vou ter que estar fazendo a modificação da atividade, não é isso? Não. Franciel, vocês fazem o site tranquilo, fresco, maravilhoso, que é para eu ver. Agora, em vez de me mandarem só o link a seco, como fazem a memória descritiva para explicar as opções, pode se tornar mais fácil, que eu acredito até que sim. Coloca-me lá o link e eu, através dele, vou ao vosso trabalho, vou ao vosso site. Fiz-me entender? Certo, o que eu coloquei. Sim, porque lá no AVA, se a senhora ver, eu enviei o print do site, de como está o início do site, e nos comentários eu comentei os componentes do grupo,
e o link. Sim. Eu ainda não abri, confesso que ainda não abri. Aliás, como o prazo ainda não terminou, para eu não ver as expectativas, etc. Ainda não vi. Pronto, mas agora já ficou mais claro e nós vamos fazer a memória descritiva e anexar. Muito obrigada. Tá? Certo, combinado. Jaiana, Manuel entrou, bem-vindo. O pessoal tá como é que eu diria, extremamente acolhido, quietinho, ninguém quer falar, ninguém está com vergonha, estão com medo. O que será que acontece com esse pessoal, hein? A gente gostaria de ouvir mais a voz de todo mundo, não é verdade, Antonieta? É verdade. Eu já me fartei de falar, tenho que me calar, porque senão monopolizo. Não era bem essa a ideia. Era dar voz a vocês. Vocês, alunos, estudantes. Então, Boa noite. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Alô? Sim, boa noite. Eu sou Jaiana. Quanto à aplicação da plataforma, a gente utilizou o Google Sala de Aula. Só que assim, a gente montou toda a plataforma e montou um plano de ensino para desenvolver esse projeto. Essa parte da gente justificar o porquê da gente ter optado por essa ferramenta, eu estava com dúvida sobre isso, se realmente seria necessário a gente estar fazendo essa justificativa, mas aí, como a professora Antonieta já esclareceu, eu vou estar fazendo a retificação. sim. Jaiana, quanto mais explicar, não é preciso grandes conversas, mas, sinteticamente, quanto mais explicar, no fundo só valoriza, porque a única coisa, repara uma coisa, é diferente aparecer-me um site, um trabalho final, um produto final que pode estar maravilhoso, mas que a pessoa não percebe porque é que aquilo nasceu. Se nasceu, se caiu para a chaminé abaixo, ou se foi pensado e com um propósito próprio. Pronto. Tudo isso é diferente agora. Desde que vocês me provem que fazem isto por esta razão, até estão a pensar, ou que faz parte do vosso dia-a-dia, seja o que for. E porque optaram por estas opções, quaisquer que elas sejam, de acordo com o público-alvo, com as expectativas, com a vossa experiência, tudo isso enriquece o trabalho e valoriza, no fundo, e dá voz, dá corpo a tudo aquilo que vocês estão em crer que só pode para aparecer um produto final bom. Isto tem muita hora de trabalho por trás, e então façam-no por escrito. Nós falamos, discutimos e achamos por bem, etc, etc. Está bem? A memória descritiva, no fundo, é isso. É justificar todas as opções. Pronto. Basicamente. Quanto mais justificarem, mais enriquece. Não, isso realmente ficou claro. Aí a gente vai estar trabalhando nessa retificação. Mas, assim, para mim, eu não falo pela equipe toda, mas a minha dificuldade é porque eu não tenho experiência em sala de aula. Eu trabalho muito na parte administrativa. Então, elaborar todo esse processo, para mim, está sendo uma experiência nova. E está sendo muito bacana, porque eu estou realmente me interessando muito por essa parte prática. Exatamente. Pôr as mãos na massa mesmo, não é? É isso. É isso. Então vá, Jaiana, fica aguardando. Certo. Boa noite. Boa noite. Mais? Professora, o William aqui de novo.
O link a gente pode colocar na parte escrita ou tem o próprio local na plataforma de anexar o link da página? É assim, eu isso não experimentei, talvez que a professora Daniela tenha alguma informação adicional. Eu não tenho a certeza se dá para anexar diretamente o link, dá na parte da mensagem só. Sim, é melhor colocar dentro do Word, por exemplo, faz um arquivo de Word e põe o link lá dentro. Ou porque não tem um espaço para linkar diretamente. É como se fosse um trabalho, tá bem? Põe no Word, simples. Na própria memória descritiva. Exatamente. Coloquem dentro da memória descritiva, porque ao menos só vai um anexo que é a memória descritiva e lá encontra-se tudo. Certo? É mais seguro, é mais seguro para todos. Nós estamos pensando em colocar em prática o cenário, né? Não ficar só para visualização. Como o meu colega, ele é professor universitário, ele estava dando a ideia de fazer um experimento com os alunos dele. Boa. Aí estamos vendo essa possibilidade, né? Ótimo. É um bocado essa ideia também, né? A ideia de vocês concretizarem, criarem as coisas é também depois poderem utilizar, tanto na educação presencial como à distância. Lembrem que os cenários estão para as duas. Não estamos só falando de educação à distância, né? Estamos falando de ensino híbrido, né? É uma outra discussão, mas é dentro disso. São as ferramentas de atuação direta do ensino, ou à distância ou híbrido, ok? Então, é importante terem isso como, olha, uma possibilidade, aplicar, utilizar nas vossas disciplinas também, nos contextos de trabalho, quando podem, como podem, que é dessa forma também que vocês vão aplicando os conhecimentos e experienciando, produzindo coisas, enfim, é a parte prática do curso. Com meus alunos eu não vou conseguir utilizar, porque eles gostam mesmo dos canais no YouTube. Quinto ano, né? Turma de quinto ano, amo assistir vídeos. Você sabe que o YouTube também é um cenário de aprendizagem. Você consegue transformar num grande cenário de aprendizagem, né? Só que as redes sociais são mais fáceis, professor, de utilizar. As redes sociais, as ferramentas estão mais acessíveis, né? Sim, tudo que é aberto. Hoje você tem uma panóplia de interfaces, ferramentas online que podem ser utilizadas. Né? No grupo anterior, a discussão era, professora, mas algumas são fechadas, outras são abertas. Hoje em dia, você não tem um fechado e aberto no online. Tudo você tem que dar um código, tudo que você tem que se registrar é o processo do online. Né? E também aquela coisa do preconceito, porque é da ferramenta Google, porque é da Microsoft, porque é da Apple. Isso também já não é uma coisa que se discute, ou seja, são as ferramentas que eles te disponibilizam e como é que, no caso, na área pedagógica, a gente pode utilizar. Lembrem sempre que essas ferramentas não foram feitas para a educação. Tá? É a nossa perspectiva pedagógica sobre elas para utilizar no processo ensino-aprendizagem. Ok? Ok. Muito obrigado, professora. Por nada. Não, isso é realmente interessante, porque meu interesse inicialmente nesse curso é porque a instituição que eu trabalho numa faculdade, eles estão implantando cursos à distância. Então, eu tinha interesse em entender como é que funcionava, até porque eu sou assistente de coordenação. Então, eu ia passar a trabalhar com essas novas metodologias e eu estava assim, me sentindo por fora, inadequada para aquela função atual. Aí foi uma maneira de buscar e realmente está sendo muito interessante, porque assim, está ampliando muito minha perspectiva em relação a esses cursos que estão abrindo na faculdade. E a interação, mesmo na parte não docente, é fundamental, Jaiana. Essa forma, ou entrar no fórum, captar a atenção, motivar o estudante que às vezes está zangado, sabe Deus com o quê, com o mundo, com a nota, com o professor, com a disciplina, com o whatever da vida. Tudo isto são enriquecimentos aqui, bagagem que vai levar para a sua experiência profissional, estou em crer que sim.
Sim, e assim, uma das coisas que a gente, pelo menos assim, eu estou notando, é alguma resistência. Alguns professores ainda estão bastante com resistência em aceitar, porque a gente inicialmente implantou 20% de algumas disciplinas semipresenciais, e agora a gente já está com o curso 100% EAD. Então, está tendo muita resistência desses professores em se adequar a ter os mesmos cursos na instituição presencial e à distância. Isso é interessante, Janaína. Enquanto eu só faço um comentário, só comento com a Antonieta que tem uma pergunta do Daniel aqui para ela no chat, que é sobre as comunidades de aprendizagem. Depois, só vou fazer um comentário aqui com a Janaína e depois eu passo a palavra para a Antonieta. Janaína, a educação à distância no Brasil, como você sabe, é um desafio sempre, né? A forma de se pensar a educação à distância no Brasil ainda é, infelizmente, muito direcionada politicamente. Então, você vê toda essa panóplia de dificuldades, as condições, o preconceito, essas coisas todas que a gente já conhece. E você implementar um trabalho de educação à distância numa instituição que não tem um histórico disso, é um problema a mais. Tá? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer nas instituições é um processo de sensibilização. Não adianta você chegar com tudo isso e falar, não, a partir de amanhã a gente vai fazer educação à distância. Primeira coisa, é uma instituição presencial, não é uma instituição online. Para você fazer a passagem do presencial para o online é um bocadinho complicado. Você tem que sensibilizar os docentes para isso, tem que dar curso para os docentes, tem que fazer conferências, seminários, coisas que digam para ele o que é essa educação à distância, como é que vai ser essa educação à distância, qual que é o paradigma dessa educação à distância, para que ele comece a entender o processo. A partir daí é que você pode fazer um trabalho mais efetivo, ou seja, vamos fazer plataforma, vamos usar a plataforma tal, porque sempre começa assim, você não vai falar de cenário de aprendizagem, porque senão o pessoal fica doido, né? O cenário de aprendizagem já é para um segundo nível de compreensão de educação à distância, né? Não dá para fazer para um primeiro nível. É como se você fosse alfabetizar as pessoas na área, começando pelo final do abecedário, ok? Ou seja, você tem que dar um básico para eles. Qual que é o básico? Um ambiente de aprendizagem, uma metodologia pedagógica, uma plataforma, e dentro dela o direcionamento que a instituição político-pedagógico vai tomar em relação à educação à distância. Né? Então, tem passos. Antigamente não tinha. A educação à distância era uma coisa que se implementava porque as pessoas não tinham histórico nem passos. Hoje não. Hoje você tem. Hoje você tem, desde o ensino da correspondência, lembra? Né? Costure em 40 dias, aprenda a costurar em 40 dias, né? Telecurso 2000, que vocês já conhecem, do Brasil, do sistema SESI, hoje a educação à distância, e a gente já está falando em MOOCs, em cenários de aprendizagem, entendeu? Já estamos numa outra fase da questão da EAD no processo de ensino e aprendizagem. Agora, implementar numa instituição leva tempo, leva sensibilização aos docentes, leva paciência dos processos, enfim, é todo um complexo de questões que passam aí não só pelo treinamento pedagógico, mas também por questões administrativas, tá vendo? Outra questão também é porque a gente mantém as duas modalidades, a gente mantém o ensino presencial e o ensino à distância com ambos os cursos. Então, assim, a gente vai ter professores que vão estar em ambos os cursos, nas duas modalidades, e a dificuldade deles relacionar isso. Sim, é um problema, Janaína, isso é péssimo. É uma péssima decisão da instituição deixar professores do presencial trabalharem online. Tá? Por quê? Primeiro que eles têm uma enorme dificuldade de fazer o processo de transposição do presencial para o online. E segundo que eles não conseguem se dedicar ao online como eles se dedicam ao presencial. Tá? Então, uma péssima decisão estratégica da instituição. Se você quer montar uma boa educação à distância, tenha os seus professores na educação à distância. E não só, eu sei que economicamente é muito melhor, claro. Você tem os do presencial e algumas horas para educação à distância, mas isso é uma péssima estratégia, digo desde já. É uma péssima estratégia institucional, porque os professores têm muita dificuldade e vocês vão ter muito mais dificuldade ainda em implementar isso. Certo. Não ajudou realmente a esclarecer algumas dúvidas. Okay. Bom, passo a palavra à Antonieta. Obrigada.
Eu tenho aqui uma questão do Daniel relativamente àquele desafio que eu vos coloquei entre a dicotomia entre as comunidades de aprendizagem e as comunidades de prática. Faz todo o sentido, as referências bibliográficas que vocês tinham disponíveis para este tema visavam fundamentalmente a comunidade de aprendizagem e eu entendi, até porque é um tema muito caro, transpor um bocadinho e fazer a analogia com a comunidade de prática. Muitas vezes, e isso é frequente, e acho que enquanto o mundo for mundo, isto não é mais forte do que o ser humano, há uma certa confusão, vamos chamar assim, confusão entre os dois conceitos. E eu gostaria muito que vocês, passando por aqui, ficassem com um legado e um esclarecimento. Não é fácil, mas eu penso que agora, com a nossa experiência e com a vossa passagem aqui pelo curso, já será mais fácil. Eu tentei explicar por escrito, mas não há nada como viva voz. Então vamos lá ver. Nós estamos neste curso, todos, somos um grupo, vamos restringir um bocadinho, somos o Polo Rio Real. Não tenham a veleidade de pensar que eu não aprendo com vocês, qualquer ser humano aprende com o outro. Então, estamos num contexto e abertos para a aprendizagem. Portanto, isto faz de nós, Polo Rio Real, uma comunidade de aprendizagem. Isto muito assim, superficialmente, para perceber. Isto ficou claro para vocês? Está claro, certo? Bom. Então, agora vamos passar à outra. Comunidade de prática. A comunidade de prática não é comum entender-se que ela seja formada num ambiente destes académico, num ambiente estruturado de curso. Ela surge até, e diz o teórico, o Wenger, que ela deverá surgir espontaneamente. É um grupo de entreajuda, literalmente. Cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem o seu legado, é bom em qualquer coisa. Então, por que é que todos nós, por exemplo, numa escola, na vossa instituição, há pessoas do mesmo departamento que cursam as mesmas disciplinas? Eu não sei como é que é aí no Brasil, mas nós em Portugal vivemos muito nas capelinhas. Eu tenho uma série de professores que dão as mesmas disciplinas do que eu, mas quando eu peço para vamos juntar-nos, vamos pensar em conjunto, fazer perguntas pós-testes, diferentes materiais e diferentes ferramentas para a avaliação dos alunos, e isto acontece sempre 1001 coisas, porque a formiga atravessa a rua, porque eu não posso, tenho que ir ao supermercado, tenho dor de cabeça, ou seja, a pessoa tem medo até de partilhar o seu conhecimento. A comunidade de prática é isso mesmo, é um grupo de pessoas com uma finalidade que têm algo em comum. Portanto, eu, por exemplo, na minha tese de doutoramento, analisei 7 comunidades de prática de 4 ramos diferentes, profissionais, educacionais, social e da área civil. Então, pessoas que têm a mesma atividade, porque é que cada um deles havia de estar a fazer a mesma coisa ou a mesma atividade que o outro estava? E cada um tinha a dúvida, em vez de andar a bater com a cabeça nas paredes, em vez de andar a procurar 50.000 coisas, porque é que não, sem despido de qualquer pudor, ir à comunidade e perguntar: estou com este problema, como é que vocês resolveram? Estou com este problema, quem me ajuda? E é uma forma de partilha. Há sempre um conhecimento que se ganha, a pessoa ganha, fica mais rica em termos de conhecimento, ganha aprendizagem,
pela experiência do outro. Há um diálogo aberto. Isto não é fácil implementar, mas é muito bom quando funciona. Portanto, as pessoas, inicialmente, e quando o conceito nasceu, foi precisamente num contexto profissional, numa multinacional de advocacia, em que a parte administrativa, eles estavam com uma série de dificuldades e juntaram-se até à mesa do café. Quando estavam a tomar o café da manhã, iam conversando. Isso é prática. Agora foi evoluindo, montam-se cenários, as comunidades inicialmente existiam presencialmente, à mesa do almoço, faziam-se reuniões, etc. Derivaram e ainda bem migraram para o virtual e elas funcionam. Aquelas 7 que eu analisei, 2 do mesmo ramo de atividade, portanto elas eram profissionais, era do mesmo ramo, havia uma grande diferença, que era, numa, a entidade patronal estava presente e queria controlar tudo, queria ver tudo. E na outra, a entidade patronal não estava nem aí e deixava-os estar. Adivinhem qual é que funcionou melhor? Aquela em que o patrão não estava. Isto porquê? As pessoas não se sentiam à vontade. Sentiam-se sempre sob o olhar da hierarquia. Pronto. Portanto, a grande diferença é basicamente esta. Quando nós estamos num cenário tipificado para a aprendizagem, todos nós aprendemos e surge uma comunidade de aprendizagem. A pessoa está predisposta para aprender, tem normalmente um professor, um tutor, etc, etc. A comunidade de prática não é montada sobre um cenário de aprendizagem, ainda que todos saiam enriquecidos, mas é mais a entreajuda, a partilha, a discussão da prática, daí chamar-se comunidade de prática. É sobre mesmo o fazer. Eu analisei uma da sociedade civil que era sobre animais domésticos, em que as pessoas se juntaram espontaneamente porque tinham dúvidas com o cãozinho e o gatinho, o meu cão, e as pessoas iam lá naturalmente. O meu cão não come há 2 dias, vocês podem me dizer o que é que eu devo fazer? Era isto. E a coisa tinha N participantes e era animadíssima todos os dias. Pronto, portanto, não é preciso ser só sobre uma escola, uma instituição, qualquer coisa. Sobre qualquer assunto. As plantas, o bonsai, não interessa do quê. É a pessoa estar predisposta e aberta para partilhar e ajudar, acima de tudo. Fiz-me entender? Boa. Posso falar? Pode. Excelente, Antonieta, professora, tutora. Extremamente claro. Eu acho que compartilhar isso, uma exemplificação prática disso, na escola que eu trabalho, a gente semanalmente encontra todos os professores da área de ciências da natureza, biologia, química, física. A gente costuma trocar muitas experiências, então um partilha o vídeo que trabalhou, o outro diz, olha, estou usando dessa forma de avaliação, e aí cada um acaba que economiza tempo nesse processo de encontro, e em vez de você estar pesquisando muitas outras coisas, você está ali, olha, eu tenho isso aqui pronto, você pode adaptar. Vamos adaptar isso aqui, muda para cá, mas olha o formato disso, que legal. Vamos fazer esse projeto dessa forma. Então, por exemplo, esta unidade temática que vai dar início agora, eu estou com o projeto de produzir uma semana de rádio na escola. E aí a gente vai criar uma programação de rádio, e aí uma outra colega, né, que estava querendo desenvolver um projeto a respeito com a mesma temática, mas só que
ela trabalha com alunos que teve progressão parcial, né, não passar completamente a série, e aí ela está querendo trabalhar dentro do mesmo eixo temático, e a gente já disse, olha, eu estou querendo criar uma programação de rádio. Ela disse, ah, que legal, então vou trabalhar dentro do seu eixo temático, daquilo que você está pensando, eu vou trabalhar a prática na comunidade aqui na escola, então vamos complementar um ao outro. E aí a gente tem compartilhado materiais, os textos que estão sendo trabalhados, né, e tudo isso, então é uma comunidade prática de fato, né? Então acho que fosse bem entendido. E parabéns, Paulo, porque cá nas escolas oficiais em Portugal isto não está fácil. Não, isto é muita capelinha, não. É uma escola bastante grande aqui, ao qual eu trabalho, ela tem cerca de 1.500 alunos, a gente considera um porte grande aqui, e a gente consegue fazer semanalmente articulações, a gente tem uma pessoa que articula, mas os professores têm total liberdade para conversar, trocar, tem uma sala espaçosa, com mesa, tem sofás, tem local de livro, então é um ambiente muito acolhedor e que permite essas trocas. Então tem sido uma experiência que é muito positiva aqui para a gente. Tem funcionado. Isso é uma verdadeira comunidade prática em termos informais, que é fundamental também para a pessoa não se sentir mais do mesmo, não estar acima de tudo a hierarquia, porque isso quarta qualquer coisa. Houve uma profissional que nem chegou a começar, porque quis ser montada, foi a chefia que a quis montar. Obviamente, montado para a chefia, ninguém lá foi. Foi fatal como o destino. Morreu antes de ter nascido. E depois as chefias não perceberam porquê, e eu depois, pronto, devagarinho, com ar assim um bocadinho, expliquei, fiz quase um desenho, porque ficaram muito admirados. Eu disse, claro, deixem-nos estar a conversar tranquilos. Pronto. Agora, nas escolas em Portugal, a coisa não está fácil, porque a pessoa eles olham, o professor português olha muito, estou a falar do ensino secundário, que é o vosso ensino não universitário, olha, a pessoa olha muito para o seu umbigo e para a sombra do vizinho. Partilhar com o vizinho, não. Não, isto não aliás, depois há avaliação, e depois se eu dou as minhas coisas ao outro, depois ele pode ter mais nota. É muito complicado, isto o professor português é muito complicado. A gente teve até um pouquinho de dificuldade no início, mas hoje está naturalizando ainda, não é totalmente. A gente não pode dizer também que dentro de uma comunidade tão grande não existe um pouco disso que a senhora falou agora, mas tem se naturalizado. Então, até às vezes, por exemplo, naquela semana, a gente liberou para não ter aquela articulação, aquele momento de encontro, né? Mas eles vão naturalmente, se encontram, se combinam entre si, então acaba que agora está se naturalizando e aí está surtindo efeito positivo. Perfeito. Sim, senhora. Parabéns. Obrigado. Não sei se tem mais aqui algumas perguntas. Antonieta, tem uma da Jaiana, desculpa, sobre o relacionamento interpessoal. Sim, senhora. O relacionamento interpessoal é essencial. A pessoa pode entrar um bocadinho a medo, mas o espírito informal é também decisivo, porque a pessoa normalmente, quando entra, os outros elementos da comunidade, e há sempre um core group, que é o núcleo duro, depois faz. Há uns que vão lá também só observar, e é o maior número de membros, e depois há outros que vão retirar alguma informação, portanto são os outsiders completamente, e depois há o núcleo duro, o core,
são sensivelmente até 15% dos membros, são aqueles que alimentam a comunidade e que, como já têm um nível de cumplicidade tão grande uns com os outros, acolhem naturalmente qualquer novo membro. Portanto, e esse novo membro sente-se tão bem acolhido que rapidamente se sente um membro efetivo e total da comunidade. Portanto, este relacionamento interpessoal é crucial para o bom andamento e a boa saúde da comunidade. É sim, senhor. É sim, senhor. Mais questões sobre este ou sobre outro tema? Paulo, também gostei muito. Já vi que tem que sair. Até uma próxima, Paulo. Obrigada pela presença. Então, Crislaine entrou. Boa noite, Crislaine. Boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir? Sim, perfeitamente. Eu estou tendo um pouquinho de problema com a conexão, tá cortando muito. Mas ouvimos perfeitamente. Olá? Olá. Estou gostando muito da disciplina. Ainda bem, ainda bem. Achei essa proposta de agora um pouco complicada, mas agora já estou me achando. Já? Com seus colegas. Boa. Tem alguma dúvida que queira aproveitar agora para esclarecer-me? Acho que com o decorrer da conversa vai surgindo mais dúvidas, porque eu estava realmente com várias Crislaine, dúvidas. Tá, concordo. Só que quando eu assisti o outro momento síncrono da turma, está me ouvindo? Concordo, mas sim, vamos continuar. Certo. Então, como eu disse, as minhas dúvidas, a maioria foram sanadas quando eu assisti a gravação da atividade síncrona do Polo de Sapeaçu. Que bom. Aí estou construindo a atividade, junto com a minha colega Yara. Tá bem, tá bem. Certo, não tenho mais nada a falar no momento. Não? Não. Isso aí. Não. Pode fechar meu áudio. Mais alguém tem alguma coisa para colocar, dizer, perguntar?
Não? Professora Daniela? Bom, já que as pessoas têm as suas dúvidas sanadas em geral, ainda foi um tempo da gente conversar em algumas outras coisas, né? É bom. Esse momento é sempre agradável, porque sempre tem motivações para se perguntar algumas coisinhas, né? Que bom. Olha, eu, dentro do horário, só tenho a agradecer a presença de vocês, já que estamos aqui. Vou deixar, claro, a gravação disponível, juntamente com o chat do que foi perguntado. É sempre bom, porque assim vocês podem se ver, né? Tanto dos vossos polo quanto dos demais, assim também como fez a Cristiane, sanando as dúvidas, vendo os outros áudios, né? Todos são de 1 hora, basicamente. Bom, não tenho mais nada a comentar, e olha, agradeço novamente a presença e deixo para Antonieta fazer o encerramento. Obrigada. Obrigada, professora Daniela, obrigada a todos. É sempre reconfortante nós associarmos um rosto a um nome. Eu já quase vos conhecia pela nossa interação assíncrona, mas não há nada como um olho no olho, ainda aqui à distância. Foi muito bom termos aqui este momento no aconchego do nosso polo, só para nós, e espero ter correspondido. Vão continuando a colocar questões. Relembro que o prazo foi dilatado. Vocês têm agora o fim de semana até segunda-feira, na tranquilidade, com calma. Se tiverem dúvidas, eu vou... Amanhã, durante a manhã não vou trabalhar, mas aí à meia da tarde já estarei, portanto, para colocar, e espero bons trabalhos. Vocês elevaram a fasquia muito agora no tema 2, estou muito, muito expectante de grandes surpresas e boas. Combinado? Pronto, mais uma vez, ainda bem que estão gostando, estamos cá para isso e até já. Tchau, até logo. Obrigada, uma boa noite.